Tijolos ecológicos. São classificados ecológicos por não sofrerem queima no seu processo produtivo. Ao contrário dos tijolos convencionais, não agride o meio ambiente. Vamos ver o vídeo. A construção civil sempre procura saídas para diminuir o desperdício e economizar dinheiro. Como alternativa aos tijolos comuns, que consomem muita matéria-prima na sua produção, universidades brasileiras desenvolveram um tijolo ecológico. Aqui no Brasil, ela começou a ter um avanço muito grande, basicamente há 10, 12 anos, quando os primeiros interessados, as primeiras empresas começaram a investir na técnica de produção de alvenaria de solo-cimento, que na verdade é uma mistura de terra, solo, com cimento em partes adequadas. A mistura é umedecida e colocada nessa prensa manual. Com um pouco de força, bastante força, o tijolo fica pronto e seca ao ar livre. Daí o nome, tijolos ecológicos, é que no processo ele não precisa de queima, como o tijolo comum de barro cozido. Como ele não precisa ser levado em grandes fornos, a gente tem uma economia do combustível, da madeira. A praticidade é outra característica ambiental desses tijolos. Na construção, a tubulação elétrica e de água passa antes por esses furos, o que evita o quebra-quebra e também o desperdício. E na hora de erguer a parede, o formato de Lego faz com que os tijolos se encaixem com perfeição. Além da facilidade na fabricação, esse tijolo também apresenta vantagens na hora de construir. Imagine, por exemplo, usar cola branca no lugar da argamassa. Os estudos ainda não terminaram, mas os resultados mostram que a cola garante uma melhor aderência e economia, já que o desperdício é zero. Esse assentamento com cola, ele tem as suas particularidades. Por exemplo, ele é muito adequado para a alvenaria de solo-cimento, dada a sua superfície completamente irregular. O tijolo de solo-cimento ele é fabricado e ele é completamente liso. Ela não pode ser utilizada, por exemplo, na alvenaria usual. Então é uma técnica que se destina basicamente à alvenaria de solo-cimento. O solo usado na fabricação dos tijolos é quase sempre o do local da construção, que barateia em muito o processo. Uma pessoa, em um dia de trabalho, produz em média 500 tijolos. A técnica de produção da alvenaria de solo-cimento, ela tem esse caráter de facilidade de trabalho em mutirão, porque o que a comunidade precisa? A comunidade precisa adquirir uma dessas máquinas, que é uma prensa manual, se reunir em grupos para a produção alternada aí dos tijolos. Essa iniciativa já é realidade em outros cantos do Brasil. A repórter Eliane Nóbrega mostra como os tijolos ecológicos já estão erguendo sonhos, lá na Paraíba. É de uma casa, só é o que eu preciso e no mundo eu não quero mais nada. O direito à moradia é assegurado pela Constituição Federal, mas o que dizer de casas assim? O catador de caranguejo mora nesta, de taipa, sustentada pela porta. Do jeito que ela tá, amarrada por todo canto, se ela cair, eu sustento ela. Aqui, Ana Lúcia morava com o marido e os 2 filhos, e lembra como foi a noite em que a casa caiu. Foi um desespero. A artesã é uma das beneficiadas com a construção de casas de alvenaria com tijolos de terra crua. A tecnologia foi desenvolvida pela Universidade Federal da Paraíba. O diferencial no produto é o aproveitamento da terra encontrada na própria comunidade, composta por 20% de argila, e também a mão de obra voluntária. A terra é peneirada. Em seguida, adicionado cimento ou cal para tornar os tijolos resistentes à umidade. O terceiro passo é a prensa. Os tijolos contribuem para a preservação do meio ambiente, evitando a desertificação e a emissão do gás carbônico na atmosfera. Se for sem pagar mão de obra, ele correspondia a apenas 70% do convencional. O Centro Casa dos Sonhos foi construído com um material. Ele atende a 60 famílias da comunidade Santo Amaro, na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Na associação, Ana Lúcia aprendeu a fazer o artesanato, que gera renda para a família. A próxima meta da instituição é criar uma cooperativa para construir casas aproveitando a mão de obra comunitária. Uma prensa como essa pode produzir 400 tijolos em um dia, mas o número cai para menos de 200 por causa da falta de qualificação. Por isso, a capacitação é o maior desafio do projeto Casa dos Sonhos. Eles mesmos podem construir suas casas quando capacitados. Um pouco de conhecimento faz uma diferença enorme.